Olá, seja bem-vindo ao canal Cozinha Açoriana. Apresentamos hoje mais um programa de À Volta da Mesa, em que a nossa convidada é Zita Lima, que tem feito ao longo dos tempos um trabalho de recolha e divulgação do património gastronómico açoriano. Zita Lima é autora do livro Cozinha Açoriana, editado em 2004, com edição bilingue em português e inglês, onde é divulgado também o património gastronómico das ilhas. Ao longo dos tempos, Zita Lima participou em inúmeros programas de rádio e televisão, onde divulgou toda a cultura gastronómica açoriana, para além de ter efetuado outras iniciativas na mesma área. Dona Zita Lima, agradecemos a sua participação neste programa, para nós é uma honra. Eu gostaria que nos falasse um pouco ainda dos seus tempos de Lisboa, os primeiros contactos por via de casamento com a realidade gastronómica açoriana. Pois, é claro, eu comecei a namorar um açoriano e ele, filho de uma senhora, Dona Margarida, que era de facto uma belíssima cozinheira, e falava-me na cozinha açoriana, não é? Depois, quando me casei, viemos viver para a casa deles, o meu sogro também, é claro, e liguei-me, na verdade, à cozinha açoriana. Aprendi e ainda hoje faço algumas coisas aprendidas com elas. E depois, quando chega cá, como é que é o seu contacto? Há aqui duas realidades da cozinha açoriana. Há a cozinha da cidade, da burguesia, e há a do campo, aquela que é mais subsistência. Pois sabe, eu tive esse prazer de casar com um homem que gostava muito de gastronomia, de maneira que começou a fazer-me criar um bichinho de facto pelo tipo da cozinha açoriana. Na altura íamos a certos restaurantes, foi assim que eu comecei a começar também a alargar, e depois surgiu de facto a proposta de fazer os programas de cozinha açoriana, cozinha terceirense. E eu fiz ainda 2 programas primeiros de cozinha da terceira, e depois é que veio a proposta de fazer das ilhas todas. Isto é RTP, estamos a falar do Cozinha das Nossas Ilhas, não é? RTP. Mas ainda antes, por via do Rádio Clube, também foi uma divulgadora da nossa gastronomia. O Rádio Clube fazia não só cozinha açoriana, fazia cozinha em geral. Dediquei-me mais a partir da proposta de trabalhar, na verdade, com a televisão sobre cozinha açoriana. E foi daí que, de facto, começou a fazer a recolha, não só daqui, como depois, como já disse há pouco, das ilhas todas, Santa Maria ao Corvo, com períodos muito engraçados, com também algumas dificuldades, porque fomos para o Corvo e surgiu o problema de não haver voo e tivemos que ficar no Corvo ainda 3 ou 4 dias, o que, como sabem, o Corvo também era pequenino, pequenino, embora nos tivesse dado umas receitas de facto muito boas, a nível de carne, sempre, só a nível de carnes, mas de facto foram também bastante boas as receitas do Corvo, assim como todas. Esteve em todas as ilhas a recolher receitas, Sim, todas. E como é que é esse processo? As pessoas facilitavam, não facilitavam? Eu normalmente tinha pessoas conhecidas em todas as ilhas, não é? E antes de ir, falava com elas e dizia, olha, vê se me arranjas aí uma pessoa que saiba, na verdade, as receitas mais antigas aqui da ilha, daí dessa ilha, porque eu tenho um programa assim proposto e queria, na verdade, fazer. E foi assim que aconteceu. Eu, quando cheguei a cada ilha, já tinha o contacto das pessoas que eu precisava para fazer a gravação. E tem ideia, ao longo deste tempo todo, quantas receitas é que já recolheu? Elas estão registadas em algum sítio? Não faço ideia. Eu tinha um caderno assim, não é? Porque eu recolhi muitas, mas nem todas publiquei. Claro. Nem todas transmiti. Porque eles também só queriam um número X de receitas em cada programa, não é?
embora eu tivesse ficado com muitas receitas também de outras que não puderam ir para o ar, e surgiu, passando já mais adiante, surgiu a proposta, de facto, de fazer um livro. Também da mesma maneira, com certas exigências. Um número X de cada ilha para fazer o livro. Na altura, o livro foi feito na minha casa, com apresentação e decoração toda de parte da minha casa também, como digo, e a seguir tive, na verdade, a alegria, também que para mim foi, de ter introduzido o livro em inglês. Na altura me disseram que era o primeiro livro de cozinha açoriana traduzido para inglês. Quem teve a ocasião de comprar o livro, pois diziam-me todos que gostaram muito, e ainda hoje, olha, hoje mesmo, precisamente, o meu neto me telefonou a perguntar se eu conseguia arranjar a receita das sopas do Espírito Santo. Portanto, ainda, eu costumo dizer, ainda embora velhinha, ainda se lembram muitas vezes de mim para fazer certas perguntas sobre cozinha açoriana. De maneira que o percurso foi este. Se ele perguntar para me dizer qual é o prato emblemático de cada uma das ilhas, tinha de fazer esse exercício? Eu não posso dizer qual delas melhor, porque eu já escolhia as melhores. Portanto, aquelas que foram para o ar e que foram para o livro, foi de facto aquelas que mais me agradaram e que fizeram na altura sucesso, não é? Eu gostava de referir uma receita que fiz no Pico, foi no Pico. Era uma espécie de pão de ló que serviam antigamente para os casamentos. A forma era feita em cartão, cozida, e a massa era batida à força de braços, com duas cordas, puxava para cá, puxava para lá, e assim é que ia cozendo a massa. A massa depois era metida no tal redondo de cartão, cozido à mão, a massa, e depois para desenformar cortavam as linhas, não é? Abria, servia para o próximo bolo. Esta parte nunca me esqueci. Outra coisa muito engraçada que eu também fixei, isto de pontos, quando fui buscar a receita de alcatra, foi uma senhora de muita idade já, na Vila Nova, e eu disse, olha, sei que a sua alcatra é muito boa, de maneira que eu gostava que me desse a sua receita. E ela disse-me, sim, com certeza. Ora bem, primeiro mata-se a vaca. Fiz um esforço medonho para não me rir, não é? Mas o que é um facto é que hoje ainda, e com a idade que tenho, com 92 anos, e naquela altura teria, sei lá, depois eu casei com 25, teria uns 40 talvez, mas nunca mais me esqueceu destes dois pontos fortes na recolha de receitas açorianas. Há quem diga que nós temos não uma gastronomia açoriana, mas 9 gastronomias. É da sua opinião ou acha que há um elo que liga tudo? Não. Temos, por exemplo, o exemplo das sopas de Espírito Santo. Para mim foi, de facto, estranho quando foi, se não estou em erro, também no Pico, que vieram as sopas de Espírito Santo temperadas com canela, se não estou em erro. E na Graciosa
foi a sucessão da apresentação da função, também que havia, não a norma que nós fazíamos, por exemplo, aqui na terceira, talvez nas outras também, havia alterações, portanto, próprias de cada ilha. É o mar que divide e é o mar, talvez, também que impressiona as pessoas ou as incite a fazer qualquer coisa diferente de ilha para ilha. Mas falou justamente no prato que é comum às novilhas, mas há outros que encontramos em várias. Não? Achei também interessante a diferença entre o feial e São Jorge, o feial e flores, a sopa de peixe também, que cada ilha acrescentava qualquer coisa diferente uma da outra, que as tornava diferentes. Claro que era engraçado, porque ao mesmo tempo diziam, esta é que é a verdadeira, e dizia ela, esta é que é a verdadeira, de maneira que fizemos, na verdade, esse estudo. Sei que em São Miguel tive a abertura toda, na verdade, eu fiz muitas recolhas em São Miguel, embora na verdade só pudesse tirar 2 ou 3, não é? De cada ilha, mas tive a abertura toda em São Miguel, como aqui na terceira também, na verdade. Aliás, em todas as ilhas. Apenas na Graciosa é que foi aquela parte da... na terceira também tive. Tive também os Dona Amélias, também não me deram, disseram que me davam uma receita das Dona Amélias, mas não a verdadeira, porque essa estava guardada. Como é que nos dias de hoje, já depois dos 90, vai para a cozinha e faz as suas receitas? Eu, neste percurso todo que tive, após a televisão, o livro, etc., eu continuei a trabalhar na cozinha. Não já na cozinha açoriana, mas na cozinha em geral, porque fiz 3 anos de culinária e de cozinha na Vitorino Mésio. Fazia parte daquelas jovens que faziam só o 5º ano e depois precisavam, para completar, precisavam de ter várias atividades. Uma delas era a culinária, portanto fiz isso. Depois parei, depois fiz também a culinária para a Santa Casa Misericórdia, também, da mesma maneira. Umas típicas de cada ilha, não é? De uma ilha, outras na generalidade. E depois, ainda para me entreter, comecei a fazer curso de culinária em casa. Exatamente. Como é que correu essa experiência? Muito boa. Muito boa, muito boa. Não no sentido de aprenderem a culinária, mas de aperfeiçoarem a culinária em geral, especialmente para a alta culinária, não é? E era isso que eu tinha. Eu tive advogados, tive juízes, tive médicos, tive uma quantidade de polícia, o chefe da polícia também tive na minha casa, durante bastante tempo, curso de culinária. O que é preciso para ser um bom cozinheiro? Gostar de comer. Terminamos mais um programa de À Volta da Mesa, em que tivemos a honra de ter como convidada Zita Lima. Pode seguir a nossa atividade no nosso site cozinhaaçoriana.pt ou nas nossas redes sociais, no Facebook, Instagram, Twitter ou YouTube. Voltaremos com mais um convidado para mais uma conversa à volta da mesa. Até breve.